Oi, pessoal! Nós vamos fazer hoje o gráfico da função exponencial, tá? Então, nós vamos começar com f de x é igual a 2 elevado a x. Então, como que nós fazemos esse gráfico? Nós vamos primeiro atribuir valores para x, né? Pode ser qualquer valor, qualquer número real, tá, gente? Mas eu coloquei aqui de menos 3 até 3. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x na minha função por esses valores. Então, primeiro, eu vou substituir o x por menos 3. Então, vai ficar f de x é igual a x, a 2 elevado a x. Então, eu vou substituir o x por menos 3. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, isso nós já vimos, né? O que a gente faz? A gente inverte a fração, né? Então, como é 2 inteiros é a mesma coisa que 2 sobre 1, né? Então, eu vou inverter. O numerador vem para baixo e o denominador vai para cima. Então, vai ficar 1 meio elevado a 3, ou seja, 1 meio elevado ao cubo. Porque aí eu tiro o sinal. Aí, 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a x com x igual a menos 3, né? O f de x será 1 oitavo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com o x, vou substituir o x por menos 2. Então, 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 meio elevado ao quadrado, certo? 1 meio elevado ao quadrado, eu vou fazer 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, f de menos 2 é igual a 1 quarto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou substituir o x por menos 1. Menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 meio elevado à primeira potência, certo? Inverti o 2 e agora eu tiro o sinal do expoente, então ele vai ficar 1. Bom, qualquer número elevado a 1 é a própria base. Então, 1 meio elevado à primeira potência é 1 meio. Então, f de menos 1 será 1 meio. Agora, eu vou substituir o x por 0. Agora, eu vou substituir o x por 0. Então, vai ficar 2 elevado a 0. Bom, qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, f de 0 é igual a 1. E se o x for 1? Então, eu vou substituir o x por 1. Então, vai ficar f de 1 é igual a 2 elevado à primeira potência, ou seja, 2, né? Então, f de 1 é igual a 2. E se o x for 2? Vou substituir agora o x por 2. Então, vai ficar f de 2 é igual a 2 ao quadrado. Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4. Ok? Então, f de 2 é igual a 4. Agora, para terminar, eu vou substituir o x por 3. Então, vai ficar f de 3 é igual a 2 elevado ao cubo. Então, f de 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, f de 3 é igual a 8.
ok? Agora eu tenho os valores de x e os valores de f de x, que seria o y no gráfico, né? Então, nós podemos montar o gráfico. E é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou fazer aqui o x, um pouquinho maior. Tá. Ok. E o eixo y. Eixo x, eixo y. Então, bom, o y vai até 8, né? Então, vou fazer aqui, dá para subir um pouquinho mais ele. Vou fazer aqui. Então, se aqui é o 8, eu tenho aqui o 4. Aqui o 2. 3, 5, 6, 7. Ok? E aqui, então, eu vou fazer menos 1, menos 2, menos 3. 0, 1, 2, 3. Ok? Na folha de papel quadriculado, fica mais fácil de fazer, né? Porque ela já tem esses quadradinhos, né? Que facilitam pra gente. Mas, o que eu tenho que sempre tentar fazer? Deixar a mesma distância entre o 0 e o 1. O 1 e o 2, né? Ok. Então, agora eu vou achar esses pontos no meu gráfico. Então, se x é menos 3, o f de x é 1/8. Onde está 1/8? Bom, é um número que está entre 0 e 1. Se eu dividir 0 e 1 no meio, eu tenho 1 meio aqui. Se eu dividir mais uma vez aqui, ó, eu tenho 1/4. E se eu dividir mais uma vez aqui, eu tenho 1/8, tá? Então, 1/8, ele tá bem aqui embaixo, ó. Menos 3, o x é menos 3 e o y é 1/8, ok? Tem que ficar pequenininho mesmo, porque aqui no comecinho ele é bem baixinho. Depois, quando o x é menos 2, o y é 1/4. Então, ele tá aqui, ó, 1/4. Um pouquinho mais acima do que 1/8, né? Na verdade, acho que eu vou fazer essas bolinhas um pouquinho menores, porque o espacinho é bem apertadinho, ó. Aqui 1/8 e aqui 1/4, ok? Menos 1/2, o x, né, é menos 1/2 e o y é meio. Então, o x é menos 1, x é menos 1 e o y é meio. Então, o meio tá aqui, ó. Então, ele vai ser aqui esse ponto, um pouquinho mais assim, tá vendo? Ela vai subindo, é pouco, né? Vai subindo devagarinho, mas vai subindo. Quando o x é 0, o y é 1. Então, agora já tá aqui, ó. Certo? Quando o x é 1, o y é 2. Agora já começou a subir mais rápido, ó. O x é 1, o y é 2. Olha a curva que tá fazendo. Quando o x é 2, o y é 4. Ó, já fui lá para cima agora. E quando o x é 3, o y é 8. Agora eu fui bem lá para cima. Ok? Então, esse é o gráfico da função exponencial 2 elevado a x. Então, ele começa aqui embaixo, ó. E vai embora. Cada vez agora ele vai subir mais rápido. E olha só como que a curva é formada. Então, ela tem bem esse formato dessa curva que a gente tem visto bastante ultimamente, né? Que é a curva do Covid-19, o coronavírus, tá, gente? Eu vou fazer mais um vídeo, tá? Vou fazer separado. Mais um vídeo da função exponencial 1/2 elevado a x.
é bem parecido com esse, só que vai acontecer o contrário, né? Tá ok, gente? Deixa só eu fazer uma observação importante aqui. Em que momento que essa curva, ela passa pelo eixo X? Ela não vai chegar no eixo X, tá? Ela vai sempre dividir, mas nunca vai chegar no zero. Ela vai, cada vez vai ficar um número menor, um oitavo, um 16avos, um 32avos, um 64avos, e assim infinitamente, mas no zero mesmo ela não chega, tá? Ok, queridos? Aí eu vou gravar mais um vídeo agora da outra função. Oi, pessoal. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a função 1/2 elevado a x, tá? Então, nesse caso, a base é um número menor do que 1, né? O que vai acontecer? Eu vou dar valores para x, vou atribuir valores a x, os mesmos valores que eu atribuí no gráfico anterior. Então, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. E vou substituir esses valores na minha função, tá? Então, vou substituir primeiro o x por -3. Então, eu tenho lá, f de x é igual a 1/2 elevado a x. Então, f de -3 é igual a 1/2 elevado a -3. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho que inverter a fração, porque o expoente é negativo. Então, 1/2 elevado a -3 vai ficar 2 sobre 1. Só que sobre 1 a gente não precisa escrever, então vai ficar 2 inteiros, né? Imagina que 1 tá aqui embaixo, mas é inteiro, então eu vou colocar só o 2. Elevado a -3, agora eu inverto o sinal, então ele vai ficar 3 positivo, ou seja, 2 elevado ao cubo. Então, f de x, que é -3, vai ficar 2 elevado ao cubo, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o -2. Vou substituir o f de x, vou substituir o x por -2. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho -2, vou substituir o x por -2, vai ficar 1/2 elevado a -2. Primeiro, eu vou inverter essa fração, né? Então, vai ficar f de -2 é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, f de -2 é igual a 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E vou fazendo assim, né? Substituo o f de x, substituo o x por -1. Então, vai ficar -1, f de -1 é igual a 1/2 elevado a -1. Então, f de -1, vou inverter a fração, né? 1/2 elevado a 1. Então, 1/2 elevado a -1 vai ficar 2 elevado à primeira potência, né? Inverti a fração e troquei o sinal do expoente. Então, f de -1 é igual a 2. Ok? Agora, vou substituir o x por 0. Então, vai ficar 1/2 elevado a 0. Inverto a fração. Não, aqui eu não inverto a fração nada, não. 1/2 elevado a 0, eu vou pensar assim. Bom, o expoente é 0. Então, todo número elevado a 0 dá 1. Então, esse aqui eu não preciso fazer cálculo. É elevado a 0, o y é 1, ok? Agora, vou substituir o x por 1. Então, vai ficar 1/2 elevado à primeira potência, ele mesmo. Então, f de 1 é igual a 1/2. Ok? Vou substituir agora o x por 2. Então, vai ficar 1/2 elevado ao quadrado. 1/2 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4.
Então, 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto. E por fim, agora para terminar, vou substituir o x por 3. Então, vai ficar 1 meio elevado ao cubo. 1 meio elevado ao cubo é igual a 1 vezes 1 vezes 1, é 1 mesmo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, f de 3 é igual a 1 oitavo. E agora eu já posso fazer o gráfico. Vou fazer da mesma forma que eu fiz o anterior, né? Então, eu vou fazer aqui, primeiro, o eixo X e o eixo Y. Certo? Agora eu vou marcar aqui. Aqui o 4, então aqui o 8. Aqui o 2, 1, 3, 5, 6, opa, dividir aqui, 7, 8, tá? Mesma coisa o Y, vou fazer primeiro os negativos aqui, então eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. 0, 1, 2 e 3. Ok, agora é só encontrar então os pontos para montar o meu gráfico. Vou começar por aqui, ó, x é igual a menos 3, então o y é 8. Então tá aqui, ó, x é menos 3 e o y é 8. Então o ponto está aqui em cima, certo? Agora, o x é menos 2, o y é 4. Ele está aqui. O x é 1, o y é 2. Agora tá aqui, ó. Ele tá descendo. Olha como ele desce rápido, né? O x é 0, o y é 1. Agora tá aqui no eixo y. O x agora é 1 e o y é meio. Então, eu vou dividir aqui entre o 0 e 1, mais ou menos no meio, né? Mais ou menos não, exatamente no meio. E aqui eu tenho esse ponto 1 para o x e meio para o y. O x é 2, o y é 1 quarto. Ele tá bem aqui, ó. E a última, o x é 3 e o y é 1 oitavo. Certo? Então, o gráfico agora, ó, ele vai ficar decrescente. O contrário do outro, né? Função de f de x é igual a 2 elevado a x, que o a é maior do que 1, o gráfico ele ficou crescente, né? Que foi o anterior que nós fizemos. Agora, esse daqui, que f de x igual a 1 meio elevado a x, ou seja, o a é menor do que 1, o gráfico ele ficou decrescente, né? É o que vai acontecer, né, a hora que a curva do coronavírus começar a diminuir, né? Quando atingir o pico, ela começar a diminuir. Então, ela vai fazer essa curva assim também, diminuindo. Espero que isso aconteça logo, né? Então, é isso, gente. Ok? Só queria passar esses dois, porque eu passei na web aula para vocês, né, os gráficos, mas não mostrei os cálculos, né? Então, agora eu tenho os cálculos para vocês verem certinho. Eu fiz até um pouquinho mais, ok? Então, assim, quem não viu a web aula, está assistindo essa aula aqui, mas tem que assistir a web aula que está postada também no Classroom, tá, gente? Porque essa aula completa a da semana passada, tá bom? Tchau, queridos, e fiquem bem.